detalhe. E sem mais delongas, então agora eu passo a palavra para quem começa, Robespierre ou Samila? Tá bom. Então o Pierre vai falar para a gente aqui. Eu vou pedir para vocês se apresentarem à medida que vocês falem, tá bom? Obrigado. Pode vir aqui. Aí depois o coffee break. Olá, pessoal. Bom dia. Então, enquanto o slide chega aqui, eu vou me apresentar. Eu vou apresentar a Samila aqui. O meu nome é Robespierre. Tá. Você tem o Acrobat ou coisa assim? Tá, então, foi falha minha. Eu trouxe o arquivo em PDF. Deve ser mal de quem usa software livre. Então, o meu nome é Robespierre, eu sou estudante de doutorado lá na Universidade Federal da Bahia, né? Trabalho no SIDAX como cientista de dados. Trago aqui também a Samila, que é mestre em estatística, na verdade, mestre em matemática com concentração em estatística, e coordenadora lá do Núcleo de Produção de Dados. A gente vai apresentar um pouco da iniciativa, né? E, enfim, todo o processo de maturação de vinculação de bases de dados, principalmente da base de dados do SUS, mas também principalmente vinculadas aos dados do cadastro único que acontecem lá no SIDAX desde 2013. Então, enfim, eu estou trazendo um compilado aqui, já existiram muitos erros, muitos acertos, e claro que essa discussão vai ser muito boa para que a gente possa amadurecer um pouquinho mais. Inicialmente, eu gostaria de dizer para vocês que o SIDAX ele tem como centro, né, como principal tópico, a integração de dados para a obtenção de conhecimento em saúde. Então, lá, o núcleo de produção de dados ele é o responsável por suportar a pesquisa, né, em saúde de vários aspectos. A gente tem desde de vários trabalhos de validação de programas sociais, até alguns tipos de exploração de bases de dados para que a gente possa apoiar a decisão de determinados gestores, principalmente da área de saúde, do Ministério ou Secretaria de Desenvolvimento Social. Tá? Então, a nossa produção científica ela resultou em basicamente dois métodos principais. Né? Um que a gente chama de ATMO, que é um que a gente começou a rodar desde o meu mestrado, e um que a gente está tocando em produção hoje, que é o buscador, né, o SIDAX RL, é a solução de recall linkaging em produção hoje no SIDAX, e por isso a gente vai dar um pouco mais de atenção a essa ferramenta hoje. Contudo, desde 2013 a gente vem publicando vários artigos, esses são uns desses artigos, temos alguns outros. Né? Esses artigos eles visam, primeiro, publicizar o nosso trabalho, segundo, coletar da comunidade diferentes feedbacks e, enfim, conseguir melhorar, né? Fazer um processo evolutivo das nossas ferramentas e métodos. Então, o nosso ficaria muito mais bonito se eu conseguisse passar os slides, tá? Mas, enfim. O nosso pipeline de vinculação hoje funciona da seguinte forma. Nós temos uma curadoria de dados, né, que é aquela que consegue, junto aos gestores do DataSUS, junto aos gestores dos ministérios, junto ao gestor da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente consegue a acessão de várias bases de dados. Então, essa curadoria é responsável por receber o dado, curar o dado, né, fazer uma espécie de catalogação, armazenar o dado e criar todo o processo de vida da informação, né? Armazenamento, distribuição, anonimização e, enfim, a curagem como um todo. Quando esse dado ele chega no SIDAX, a gente, né, tem esse processo de curadoria e logo depois ele é direcionado ao núcleo de produção de dados. Como o nome já sugere, né, a produção de dados visa, basicamente, pegar dados que são administrativos e, enfim, aqui nós temos alguns gestores de bases de dados, eu imagino, quando a gente pensa numa base de dados, quando a gente pensa desde lá do modelo de identidade e relacionamento até o uso pelo sistema de informação, a gente não pensa no destino dessa base de dados para a saúde ou para a pesquisa em geral. A gente pensa em como fazer esse dado funcionar para seguir os requisitos lá do nosso sistema de informação. Tá? Então, quando a gente para pensar que esses dados têm um grande valor de pesquisa, né, a gente começa a pensar em como transformar esses dados para apoiar a pesquisa de fato.
Então, o núcleo de produção de dados é um termo dos pesquisadores de saúde. Né? A produção de dados eu tenho uma determinada hipótese e eu vou sustentar essa hipótese a partir de dados produzidos, sejam eles coletados ou pré-processados de bases de dados administrativas. Tá? Então, no SIDAX, a gente tem esse contexto de produção de dados, que basicamente é apoiar a pesquisa através de técnicas de ciência de dados e engenharia de dados em cima de dados previamente administrativos. Tá? Então, nós temos um pipeline, né? Se eu colocar em uma versão mais macro, a gente tem 3 principais passos, que é o de pré-processamento. Vocês vão ver que o pré-processamento tem um tamanho maior aí, não é à toa, né? A gente tem um trabalho muito grande em pré-processar esses dados. Depois a gente tem um trabalho de vinculação e a extração do dado para que ela vá servir a um determinado grupo de pesquisadores de projetos que são aprovados pelo Comitê de Ética. Dentro do pré-processamento, nós temos 4 etapas, quando necessárias. Né? A primeira de conversão, depois padronização dos dados, a correção dos atributos nominais desses dados e, quando necessário, a harmonização. Tá? Eu vou passar rapidamente por cada uma delas. Dentro do contexto de conversão, a gente tem, dos gestores, diversos tipos de dados. Diversas extensões, diversas formas de tabular o dado, diversas formas de separar os atributos. E a gente tem, como preocupação básica, assim que essa base chega, a gente transforma num formato específico. A gente transforma em CSV para que a gente possa curar o dado de uma forma que todas as equipes lá consigam visualizar. Mas quando a gente traz isso para dentro do núcleo de produção de dados, a gente transforma também em Parquet, que é um formato aberto de dados que permite o processamento distribuído dele. Tá? Nessa ocasião, a gente aproveita para conseguir fazer algumas intervenções viscerais no dado. Colocar tudo em maiúsculo, tirar acentuação, tirar caractere especial, fazer o que o nosso querido Frank já falou aqui. Parece que enfim, no final das contas, a gente está falando de um workflow clássico de linkage. Então, assim, tudo que o NPD faz é voltado para a vinculação e a gente segue esse caminho. Tá? Depois da conversão do dado para CSV e Parquet, nós temos uma preocupação que vamos ter que obedecer o dicionário de dados. Então, a gente criou uma pequena aplicação, está disponível no GitHub. Se vocês quiserem acessar o nosso GitHub, não estão todas as nossas aplicações lá, mas vocês podem acessar o SIDAX Lab. Né? Enfim, vocês vão conseguir ter acesso aos códigos que já estão abertos. Nossa ferramenta de linkage, o Atmos, já está lá. Vamos colocar a mais atualizada do SIDAX RL. Né? Então, assim, não tem... A produção acadêmica e científica do SIDAX é aberta e é pública, e a gente só precisa garantir que a documentação está pronta para que a gente possa publicizar tudo. Tá? Até porque publicizar sem documentação é basicamente não permitir que ninguém use. Então, a gente tem a preocupação de fazer a padronização da seguinte forma: vamos ter que obedecer os dicionários de dados que são cedidos também pelos gestores. Como é que a gente faz isso? Criamos um pequeno programinha, onde a gente imputa todo o dicionário de uma determinada base de dados, né, e julgamos que todas as categorias, principalmente para as categóricas, né, todas as categorias que não estão previstas nesse dicionário, a gente vai colocar como inconsistência, né, e tudo aquilo que é nulo, e eu falo nulo no termo semântico ou sintático, porque nulo eu posso ter um nulo zero, né, ou posso ter um nulo que é, enfim, um valor absente. Então, assim, a gente declara como nulo, cria uma variável de nulidade, né, e uma variável de consistência, além das categorias já previstas no dicionário. Certo? Você pode voltar só um pouquinho? Então, aqui eu trouxe um pequeno exemplo, né, de gênero, de sexo, que é o seguinte: geralmente sexo vem como masculino, masculino ou feminino. Tá? 1 para masculino, 2 para feminino quando a gente usa números, M e F quando a gente usa letras. Se eu não me engano, o A e H ele vem com 1 e 3, ele salta o 2. Então, assim, a gente tem algumas questões que são inerentes a bases de dados específicas, a gente precisa endereçar isso também de forma especialista, né, de forma específica. Mas, no geral, a gente tem 1 e 2 para masculino e feminino, e inconsistências e nulos quando a gente não tem a obediência desse dicionário de dados. Tá? Então, uma terceira etapa, e aí eu só queria comentar para vocês que, enfim, no final das contas, a gente tenta criar métodos para cada uma dessas etapas. Então, assim, a gente
precisa fazer uma documentação que seja, enfim, tenha uma abordagem generalista para qualquer tipo de base e que a gente possa fazer intervenções especializadas em bases de dados que têm suas características mais, enfim, umas características mais específicas, tá? Então, assim, a gente criou um método que vai um pouco na contramão das correções de nomes que a gente vê na comunidade. Geralmente, a gente cria uma grande lista de caracteres ou termos ou nomes que são incorretos e a gente, a partir dessa lista, varre uma determinada base de dados para conseguir limpar essa base. Assim, nós decidimos fazer o contrário. A gente tem uma noção, historicamente falando, de que, no final das contas, a gente tem muito mais nomes corretos do que incorretos. Então, assim, todo esse tempo de trabalho gasto para conseguir corrigir algo que a gente não consegue prever é muito, muito dispendioso. Então, a gente tenta fazer uma base de dados de termos que são corretos, e aí essa base de dados é construída de duas formas. Uma primeira forma é pegar linkages anteriores, em que os atributos nominais eles não mudaram em nada em duas bases diferentes. E aí a gente está partindo do pressuposto que, se a gente tem duas bases diferentes, que teve dois gestores, duas pessoas que planejaram, dois processos de imputação diferentes, e geralmente são cadastro único com alguma outra base, né, de saúde, e nessas duas bases os nomes não alteraram em nada, e eu tenho linkages anteriores que disseram que esses dois registros se referem às mesmas pessoas, a mesma pessoa, aliás. Então, esse nome corresponde, eu posso ter todos os termos de cada um desses nomes como termos corretos. Então, eu uso isso e a base de nomes válidos do IBGE, uso isso para criar uma basezinha de termos válidos e varro toda a base de dados, né, os atributos nominais dessas bases de dados, para retirar dessa base aquilo que eu não quero inspecionar, ou seja, aquilo que é termo correto. Daí, eu faço uma pequena amostra de termos, por favor, de termos que eu julgo duvidosos, né, e que são bem frequentes na base. Então, eu faço um ranking e, enfim, no final das contas, apesar de a gente estar num contexto de Big Data, a gente tem que fazer alguma parte manual. Então, a gente faz um ranking dos 2.000 termos frequentes que são duvidosos e a gente faz uma ponderação sobre se esses termos duvidosos são ou não incorretos. Então, no final das contas, a gente encontra, principalmente no SIM, né, no SIM a gente tem uma questão que eu imagino que é da natureza da base, né? Às vezes a gente encontra, por exemplo, uma pessoa que não consegue ser identificada, a gente registra apenas como um braço ou como um corpo não identificado, né? E a gente precisa linkar isso com outras bases de dados, né? A gente vai simplesmente limpar, talvez os outros atributos ajudem a gente a encontrar essa mesma pessoa em outra base de dados, apesar do nome não estar válido. Então, assim, o que a gente tenta fazer é recuperar o máximo possível, com o maior rigor científico possível, dentro das nossas possibilidades. Então, a gente tem, nos termos duvidosos, a gente tem uma varredura manual, porque a gente sabe que aquele ranking de frequentes vai tirar, né, ou recuperar para a base de termos corretos. A gente vai recuperar o máximo de nomes possíveis e termos possíveis dentro do nosso contexto. Tá? Tá. Depois disso, quando necessário, a gente faz a harmonização. A gente tem, às vezes, uma base de dados ela tem diversas versões. As versões, às vezes, é renomear um determinado atributo, às vezes, é a criação de novos atributos, às vezes, eu tenho uma diferença semântica e sintática dos atributos. Ou seja, eles não correspondem, não têm o mesmo significado, mas são correlatos, ou os atributos, né, as categorias desses atributos são diferentes, extremamente diferentes, ou até correlatos. Tá? Então, a gente tem um trabalho, principalmente para preparar isso para o linkage, a gente tem um trabalho de conseguir fazer uma relação, e é claro que isso é discutido, como a gente está apoiando a pesquisa em saúde, isso é discutido com diversos pesquisadores que têm um conhecimento um pouco mais operacional nas bases de dados desenvolvidas no nosso projeto, né? Então, assim, a gente, em discussão com esses pesquisadores, a gente acaba decidindo quais são as categorias que correspondem umas às outras para que a gente possa criar uma base de dados versão SIDAX que pode ser utilizada por todos os pesquisadores em todas as pesquisas aprovadas no respectivo comitê de ética. Tá? Depois disso, a gente tem a vinculação de dados. Hoje a gente tem o SIDAX RL e o Atmo, como eu já disse para vocês. O SIDAX RL é o mais novo, é o que está em produção, e o Atmo é uma coisa que vem lá desde 2012, desde o meu mestrado.
O átimo ele tem um nome interessante, que é o átimo, o ati, né, essa primeira palavra aí, ela vem do Tupi-Guarani, que significa união, e o imo vem do Yorubá, que significa conhecimento. Então, enfim, eu tenho união de conhecimento aí como nome. E o átimo é uma palavra em português, se eu, né, pegar uma palavra em português, é algo que acontece muito rápido. O átimo ele tem como principal parte do seu escopo utilizar o Spark, né, para fazer vinculação o mais rápido possível de dados em memória. Né. No SIDAX-RL eu tenho uma abordagem um pouco diferente, que é garantir que eu vou fazer uma indexação muito bem feita usando o Apache Lucene ou o Elasticsearch. Por favor. Tá, eu vou tentar ser mais rápido porque tem muita coisa interessante para mostrar e eu tenho menos de 10 minutos. Por favor. Tá, então, a gente já fez diversos comparativos do Atmo e do SIDAX-RL com diferentes ferramentas utilizadas por diferentes grupos. Tá? Então, assim, o que vocês estão vendo aqui é um resultado do artigo do SIDAX-RL. Tá? Note que o SIDAX-RL e o Atmo, eles basicamente têm a mesma performance. Esse daqui é um linkage se eu não me engano, é do Sinan com o SIN, né, tratando de mortalidade infantil, em que a gente tem aquele número DN como identificador unívoco em duas bases de dados diferentes. Tá? Aí tem um problema que eu vou simplesmente tirar esses identificadores e vou fazer o linkage como se eles não existissem, e depois vou validar o quanto eu acertei depois disso. Tá? E aí a gente usou diversos... Opa, apagou aqui. Acho que por inatividade, não sei. Então, a gente vai utilizar essa base padrão ouro, né, para conseguir validar diferentes ferramentas, e geralmente a gente pega para cada uma das ferramentas uma grade de experimentos e utiliza os melhores resultados de cada ferramenta obtido nessa grade. Tá? Será que consigo comprar 3 minutos? Ok. Tá, eu só queria tentar memorizar qual é o próximo slide. Ok. Vou ter um acréscimo, então. Ih, foi não. Tá, então eu vou tentando adiantar os slides aqui. Quando a gente fala do SIDAX-RL, a gente tem algumas etapas a serem cumpridas. Notem que o SIDAX-RL ele já conta com todo o fluxo de pré-processamento de dados que a gente tem no SIDAX. Tá? Então, todas aquelas etapas de pré-processamento que eu mostrei para vocês elas já são esperadas quando eu uso o SIDAX-RL. Tá? Então, o SIDAX-RL já espera que você inpute nele dados que são previamente pré-processados. Enfim, pré-processado já previamente. Mas, enfim, o que eu quis dizer é o seguinte. No SIDAX-RL, eu tenho uma preocupação muito grande com indexação. Certo? Essa indexação, pelo melhor uso da estratégia, eu vou utilizar o Elasticsearch ou o Apache Lucene para indexar minha base maior. Né? No nosso caso, a gente está usando o baseline da cohort, que é basicamente uma decomposição do cadastro único. Então, a gente tem 114 milhões de indivíduos dentro de um baseline da cohort, que depois vai virar uma base de segmentos, em que a gente vai conseguir fazer um acompanhamento, né, socioeconômico e de saúde de cada um desses indivíduos. A gente vai pegar essa base de dados maior, indexar ela para que a gente possa fazer buscas mais rápidas nela logo depois. Certo? Como é que vai acontecer? A gente vai pegar essa base indexada e deixar ela guardadinha aqui, e para cada registro da base menor, ou seja, uma base de saúde, né, geralmente a menor por ano, a gente vai, para cada registro dessa base menor, a gente vai fazer uma busca desses atributos dentro da base indexada. Isso é muito rápido. Isso acontece em 1 segundo, menos de 1 segundo para cada registro. Se eu fosse fazer a comparação desse registro da base de saúde com todos os 114 milhões de forma crude, né, a gente ia gastar, sei lá, alguns minutos para cada registro. Então, assim, a gente faz isso em menos de 1 segundo para cada registro agora e já traz como resultado, né, um conjunto de registros no cadastro único que são similares a esse registro que eu estou buscando da base de saúde, né, enfim, que eu estou submetendo ao linkage. E isso me dá uma diminuição de pares a serem comparados muito grande.
certo? Que foi o que o nosso querido Frank já estava explicando aqui. Só que aí a gente tem uma preocupação, eu trouxe esses 1000 registros, ou 100 registros, ou seja lá qual for o número de registros que eu quero trazer dessa busca, e eu tenho a preocupação de, eu estou diminuindo o volume de... Você pode baixar uns 3 slides agora, por favor? Aí, pronto. Então, eu indexei a base de dados e busquei, para cada registro da minha base de saúde, eu busquei um conjunto de registros indexados no cadastro único. E agora eu preciso me preocupar, sim, com o desempenho, mas eu também preciso me preocupar com a acurácia. Esses registros eles precisam ser... Né, o registro que eu trago como o candidato, o melhor candidato para esse registro da base de saúde, esse registro precisa ser o melhor registro possível dentro das minhas possibilidades. Ou seja, eu preciso preocupar com a desempenho, mas também preciso me preocupar com a acurácia. Afinal, o desempenho de linkage é a acurácia. Né? O pessoal de saúde ele não se contenta muito em perder um registro ou de ter uma sensibilidade baixa. Né? Então, assim, a gente precisa se preocupar bastante com especificidade e sensibilidade, por isso a gente prima muito por esse tipo de métrica. Tá? Então, para explicar bem esse resultado, pegamos esses 1000 registros que vêm da indexação para cada registro de saúde e fazemos uma nova varredura calculando similaridade, dessa vez usando uma medida de similaridade que possa ser explicada pela gente. Por quê? A gente está usando no Sidax RL o Apache Lucene ou o Elasticsearch. Nenhum desses dois a gente consegue explicar com clareza, né, por que eles decidiram trazer esses 1000 registros. Então, a gente usa uma medida de similaridade como a do Jaro Winkler, como a do Hamming, como a distância de edição, para conseguir fazer uma explicação um pouco mais correta do que é que está vindo dessa base de dados, e submetemos todos esses pares, cada registro da base de saúde e o melhor candidato do cadastro único, nós levamos todos esses pares para uma avaliação de acurácia, que eu vou explicar agora. Então, você passa, por favor, meu amigo? Então, na avaliação de acurácia, a gente tem essa noção do resultado do linkage. Né? A gente tem uma quantidade, uma curva de registros que a gente sabe que são não verdadeiros, né? A gente sabe que não são pares discordantes, e a gente tem uma outra curva de pares discordantes. Em algum momento, essas curvas se tocam. Você pode passar? Acho que eu consigo passar agora, né? Haha, passei. Então, a gente tem uma noção de que onde essas curvas se misturam aqui, eu tenho uma área cinzenta, onde é muito mais difícil definir o que é falso e o que é verdadeiro. Tá? E por isso, como a gente está no contexto de Big Data, a gente não pode fazer isso tudo de forma manual. Né? E por isso a gente precisa criar uma espécie de amostra estratificada que leva em consideração e respeita as proporções de distribuição de cada um, né, desses conjuntos. Tanto o conjunto que a gente sabe que é falso, um conjunto que a gente tem como a área cinzenta e um conjunto que a gente tem uma certeza maior de que contém só pares verdadeiros. E a gente submete isso para uma avaliação de acurácia manual, certo? São 2.000 registros obedecendo essa mesma distribuição. Okay? E depois dessa avaliação manual, eu consigo saber, para cada faixa de similaridade, o quanto o nosso algoritmo acertou ou errou. Todos os algoritmos, todos os métodos que a gente testa no Sidax passam por essa mesma validação, com pessoas treinadas há mais de 2 anos para fazer isso, com manuais bem feitos, junto com pessoas do Ministério da Saúde, junto com pessoas da Caixa Econômica Federal, para que a gente possa dizer, olha, existem esses erros já previstos, existem esses erros que a gente não prevê, e existem erros inerentes à imputação. Ok. Beleza, depois disso a gente tem a extração, que é basicamente quando os nossos engenheiros de dados eles conseguem construir uma base boa para que o pesquisador possa começar a trabalhar e abrigamos essa base dentro do nosso ambiente de análise. Né? O Sidax, a base que o pesquisador usa no Sidax, por questões de anonimização enfim, mitigação de vazamento de dados, a gente mantém um ambiente de análise para que o pesquisador possa acessar. Esses são resultados de linkages recentes. Né? Nós temos 2 abordagens diferentes para o Synasc. Né? Afinal, eu coloquei os mesmos anos aqui, mas aqui até 2011, 2015 e aqui até 2011, né? Porque 2011 a gente não tem a data de nascimento da mãe, por exemplo, e aí 2011 a 2015 a gente tem. Aqui é a coorte com SIM, né? O nosso baseline da coorte com SIM. Notem que a leitura dessa curva ROC é quanto mais próximo da superior esquerda, melhor. Então, nós temos aqui vários anos e temos resultados relativamente muito bons aqui. Tá?
Tá, então assim, a gente tem diversas publicações que foram feitas utilizando como base as bases integradas lá no SIDAX. Todas elas dizem respeito a estudo de efeito, né, de programas sociais do governo, estudo de quadro de saúde em determinados grupos para um determinado desfecho, e todas elas usando bases integradas. Tá? Tentei fazer uma coisa mais sistemática aqui dos nossos desafios. A gente já tem uma preocupação muito grande com tudo isso, e a gente já começou a andar com isso, mas claro que a gente está com um grupo aqui muito especialista, e talvez seja muito bom colher comentários de vocês, mas a gente imagina que os principais pontos são a acurácia, né? Ou seja, a gente não tem um padrão ouro, a gente não sabe a priori quantas pessoas do SINASC deveriam estar no SIM, ou a gente não sabe quantas pessoas do cadastro único a priori deveriam estar numa determinada base de saúde. Então, a gente não tem como criar métricas de MU, né, que é de match e unmatch, para fazer um linkage totalmente probabilístico. Então, a gente faz um linkage não probabilístico, certo? Baseado em similaridade. Tá? Então, a gente não tem padrão ouro e a revisão manual é muito custosa. Né? Claro que pode carregar aí uma subjetividade. Mas a gente precisa pensar, por exemplo, em novos métodos de validação usando estimação de populações, por exemplo. Tá? Uma outra questão é que a gente precisa fazer grade de experimentos para a produção. Tudo tem que ser muito rápido e a gente precisa entregar resultados rápidos. E, por isso, nem sempre a gente consegue fazer todos os experimentos possíveis para entregar o melhor linkage para cada par de bases que a gente vincula. Tá? E, claro, desempenho. Nós temos a preocupação de indexação, reduz muito as comparações, mas eu posso não fazer uma comparação de pares verdadeiros porque eu indexei demais. Né? Eu fiz uma blocagem muito restritiva e acabei não fazendo a coisa certa. E aí eu impacto diretamente na acurácia. Um outro problema é que os métodos de indexação a gente precisa pensar de uma forma mais sistemática e abrangente para que a gente possa substituir, por exemplo, o Elasticsearch, fazer coisas melhores do que o Elasticsearch faz. Claro que é uma coisa muito ambiciosa, mas está no nosso radar. Tá? Afinal, o Elasticsearch ele traz coisas da Google. Né? Então, assim, a gente tem o SIDAX Lab aqui, que é o nosso GitHub, e vocês podem entrar em contato com a gente sempre que puderem ou precisarem. Tá? Obrigado, gente. Passa. Nossa. Ok. Bom dia. Sou Arthur Zuliani, do Laboratório Nacional de Computação Científica. Tive papel aqui de moderador e comentarista, né? Eu não sei exatamente o que é isso, né? Então vou tentar aqui resumir a minha visão, talvez, das apresentações anteriores, né? Justamente para provocar uma discussão, talvez levar isso, inclusive, para os grupos de trabalho à tarde. Deixa eu só resumir rapidinho, além de, claro, sou Arthur Zuliani do Laboratório Nacional de Computação Científica, mas tenho uma atuação nessa área de computação aplicada à saúde. Algumas pessoas já me conhecem aqui, né, mas já fui coordenador da Comissão Especial de Computação Aplicada à Saúde da Sociedade Brasileira de Computação, fui vice-diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Medicina Aplicada à Medicina Assistida por Computação Científica durante 8 anos, né, um projeto do LNCC, com várias instituições de saúde. Hoje em dia estou muito focado nessa área de análise de dados. Atualmente sou coordenador da pós-graduação do LNC em modelagem computacional e com muita atuação justamente nessa área de análise de dados e links, etc., em várias áreas do conhecimento, não só a saúde. Né? Deixa eu trazer talvez uma visão geral, e foi muito interessante saber na programação, que eu ia justamente comentar a fala de Robespierre, né, porque na verdade a gente já tem trabalhado junto, o LNCC, talvez desde muito do início do SIDAX, né? O LNCC tem um acordo de cooperação técnica com o SIDAX, assinado recentemente, mas a gente já vem atuando com eles praticamente desde o início do SIDAX. Eu vou com uma certa regularidade em Salvador, né? E eles vão lá no LNCC também fazer cursos. A última vez que eu tive em Salvador foi em maio, no seminário de metodológico, em que a discussão era justamente as metodologias para essa análise de dados. Então, deixa eu talvez chamar a atenção de alguns pontos, né, que a gente vem discutindo lá e talvez se associe
a apresentação anterior também da vinculação, acho que um ponto importante dessa ideia de vinculação de dados, talvez seja essa vinculação de dados, foi o que eu anotei aqui, talvez como pontos para contribuir para a discussão lá, entregar o papel, né? É essa ideia de vinculação de dados com propósito geral e propósito específico. Isso aí é um ponto que acho que é importante discutir, né? É uma coisa, claro, pode ter essa vinculação global de todas as bases, chegar numa base, é um objetivo, certamente terá sua utilidade, né? Mas também é importante ver, por exemplo, se dados tem um papel importante de demanda de pesquisa científica, de pesquisas específicas com uma pesquisa específica que pode necessitar de uma base específica para aquele propósito daquela pesquisa científica em saúde pública, né? E a gente tem uma série de discussões lá, justamente como fornecer essa base que tem a informação necessária e suficiente para realizar a pesquisa, mas que, por exemplo, a partir do momento que ela vai sair do SIDAX, eventualmente sair e ser fornecida para um pesquisador, que ela tem um certo nível de segurança, por exemplo, contra identificação, contra desanonimização, contra vinculação. Isso é um ponto que não foi mencionado diretamente, mas é importante levar em conta proteção contra desanonimização. Um exemplo bobinho, mas talvez só para motivar, né? Será que alguém quer fazer uma pesquisa em saúde pública com um certo período de tempo, né? E quer saber a faixa etária dos pacientes? Precisa saber a data de nascimento exata dos pacientes? Basta saber talvez o ano de nascimento, por exemplo, né? Isso a gente poderia anonimizar uma parte dos dados, isso já protegeria contra vinculações externas, que hoje talvez seja o ponto mais perigoso de identificação, né, com vinculações externas a dados fornecidos. Isso é um ponto que a gente discute muito, né? Um outro ponto é essa possibilidade, e aí, claro, esse é o problemão, né, de vincular. Esse pré-processamento é um problemão para cientista de dados, né? Qualificação dos dados é um ponto fundamental. Isso é um recado importante. Muita da brincadeira, o cientista de dados é muito romântico, o nome, etc. Mas boa parte da atuação é de faxineiro de dados, né? Então você fica 80% do tempo limpando os dados, qualificando, etc., que é um esforço desgraçado. Foi o que foi falado por todos aqui, né, até os dois que me precederam. Isso é importante, e aí toca, né, em alguns pontos, né? Claro que isso tem sido mitigado pelo próprio avanço da área, com algumas ferramentas que têm facilitado a automatização, etc., dos processos, mas é um esforço monumental de pré-processamento, justamente porque as bases são não integradas, têm razões históricas diferentes, foram feitas de forma ad hoc. Então, isso é um ponto, né? Acho que pode se discutir possivelmente, como pesquisa e avanços futuros, né? A possibilidade de automação de alguns processos, como tem sido feito, geralmente alguma automação de alguns processos com os conhecimentos já estão sendo estabelecidos hoje em dia, né? Possivelmente com aplicações de técnicas de machine learning e inteligência artificial. E outro ponto que é importante também é não esquecer da ponta, né, das fornecedoras de dados, né? Isso eu tenho discutido muito com o pessoal, estava comentando com o Lincoln, com o Edson no início da reunião, tenho tido um contato com o pessoal da Diretoria de Gestão Hospitalar no Rio de Janeiro, que basicamente cuida dos hospitais federais no Rio, né, que tem muitos hospitais federais. A gente tem começado a fazer um trabalho muito grande de sensibilização das pessoas que estão na ponta, que na verdade são quem preenche os formulários, quem preenche e fornece os dados do sistema. Elas não têm a percepção de como esses dados são usados posteriormente. Tem um fundamento muito, nem todo mundo é de computação, né, mas essa qualificação de dados é extremamente importante. Tem um dito, né, em computação, garbage in, garbage out. Quando sua análise está, basicamente, a qualidade da sua análise está muito fundamentada com a qualidade dos seus dados no início, né? Então, se você ter qualidade de dados é fundamental, claro que a gente tem todo um processo de pré-processamento que pode qualificar melhor os dados, mas trabalhar nessa questão de sensibilização dos dados na fonte, possivelmente dando retorno para quem fornece os dados. É um ponto importante. Acho que hoje em dia há distâncias muito grandes entre quem está lá na ponta fornecendo os dados, tem sido feito trabalhos excelentes na área de análise de dados, juntando, integrando as bases, etc., mas ter retorno na base, na fonte, na ponta, é muito importante, não só, claro, pode impactar o sistema, né, de todo, mas também para essas pessoas que estão envolvidas diretamente no fornecimento dos dados, se verem parte integrante do processo e possivelmente beneficiárias do sistema, né? Isso é uma visão geral, né, que talvez abrir para discussões, algumas poucas perguntas. Eu não sei se agora é o momento, pode ser? Mas, isso é só uma visão geral, claro, sem entrar na especificidade técnica de cada uma das apresentações, mas uma visão geral que acho que complementa para a gente trazer uns pontos de discussão nesse ponto de vinculação de dados.
Perguntas, comentários? Edson. Lincoln. Eu estou monopolizando os microfones. Eu estava ali centralizado. Obrigado. A minha pergunta é, vocês, né, as duas apresentações falaram em sexo, que é uma discussão muito legal. A minha pergunta é como é que vocês têm lidado com a questão de transgênero? Eu tenho um monte de perguntas, tá? Mas essa é só a mais interessante. Eu tenho... Não, vocês querem responder? Tá. A gente está já apertado talvez no tempo. Eu não sei se, bom, posso fazer um comentário geral, se as bases estão preparadas para receber, se eu conto as bases estão preparadas para receber esse tipo de informação. Posso dizer, por exemplo, a última vez que eu renovei minha associação com a principal sociedade de computação mundial, né, que eu sou sócio, eu já tinha lá esse campo, já tinha mais opções, né? Não só masculino e feminino, como feminino vindo de masculino, masculino vindo de feminino. Estou falando sério. Tinha essas opções todas já no formulário, por exemplo. Né? Aí, bom, e aí isso poderia identificar, mas é a questão das bases, novamente, né? Estarem preparadas para isso. Eu tenho uma pergunta. A Márcia tem um comentário ali. Sim, Danilton, por favor. Não, por favor. Realmente é só um comentário, né? Antes de vir para cá, eu estava numa empresa que a gente começou a discutir esse tipo de coisa. Então a gente começou a falar que a gente trataria o sexo em relação ao sexo biológico, porque nesse sentido, para a área da saúde fazia muita importância, e esse outro era o sexo indicado. Tem um nome lá que eu não vou conseguir lembrar, mas, de qualquer maneira, ele era um indicador bastante importante, porque aquele transgênero, né, que é feminino foi masculino, ou masculino foi feminino, provavelmente pode ter hormônios, essas outras coisas, e a gente também teria que estar dando uma olhada nisso. Tá? É claro que eu acho que talvez aqui no DataSUS do SIDAX é uma coisa muito nova, então talvez eles não estejam vendo isso, mas foi uma longa discussão que eu tive lá na outra empresa que eu estava, em relação a essa coisa do sexo mesmo, mas a gente separou sexo biológico do sexo indicado, querido. Assim como o nome social, né? Hoje em dia as pessoas têm direito a usar o nome social para não querer usar e pode quebrar métodos, por exemplo, com nomes mais comuns associados a mesmo, mas, gente, foi uma longa discussão mesmo, tá? Né? E a gente até ficou de ver com o pessoal acho que era só tinha uma médica lá que tinha essa ligação e ela ia até ver quais eram os tópicos, né, as opções que existiam nesse sentido, tá? Obrigado. Vou aproveitar, as pessoas, muitos se conhecem, né? Mas depois a gente pode falar quem sou e aí você faz a sua pergunta, se identificar. Começando pelo Anilton. Bom, ele já me identificou. Eu tenho duas, na realidade são duas curiosidades, né? Porque quando tanto o Frank quanto o Robespierre, quando eles falam em interoperabilidade, a impressão que me dá é que você está cuidando muito da interoperabilidade sintática e talvez menos da interoperabilidade semântica. E na experiência que nós tivemos lá na Rede Cegonha, em que nós tivemos que integrar SIM, SINAM, SINASC, CIS pré-natal, e etc., ESUS, etc., a gente começou com essa abordagem e lá pelo meio do trabalho para frente, a gente percebeu que usando modelagem conceitual dos dados, a gente ganharia muito em qualidade na hora de fazer essas vinculações, fazer a integração das bases. A questão é, vocês estão pensando nisso, por que não utilizaram, tá certo? Ou não acreditam nisso, ou não vão utilizar? Passar talvez para eles responderem, né? Quando a gente conclui. Robespierre? Acho que eu estou com o microfone aqui. Está aqui, talvez passar para o Franco só. Eu acho que tem um segundo microfone aí. Acho que eu pego. Ok. Tá, então,
Eu acho que são duas perguntas muito interessantes. A pergunta sobre sexo e a relação disso com o gênero e sobre a interoperabilidade. Enfim, no final das contas, eu vou dar uma visão bem limitada aqui sobre como é que a gente tem endereçado sobre esses problemas. No caso de sexo e o transgênero, eu acredito que a gente precisa preparar as bases de dados, replanejar as bases de dados para que a gente possa fazer isso, porque metodologicamente falando, o linkage ele lida com os registros, né? Eu acho que, aí, levando um pouco para o método também, a gente tem um problema muito similar ao problema de gêmeos. Né? A gente não tem uma sinalização clara de que aquele par ou trio de registros são gêmeos, e os nomes são muito parecidos, geralmente. E claro que quando uma pessoa transgênero ela muda de nome, por exemplo, ela com nome social, né, ela não tem um nome parecido. Mas eu acredito que a base de dados, assim como não está preparada para gêmeos, ela também não está preparada para identificar esse tipo de transformações, tá? Mas aí, enfim, não é uma coisa que a gente resolve na ponta. Eu acho que a gente resolve isso no núcleo. Mas, enfim, é só uma consideração de uma pessoa de computação. Talvez as pessoas de saúde tenham um feedback melhor. E quanto à interoperabilidade, é um trava-língua aqui, a gente tem uma outra questão. Realmente, a gente se preocupa muito mais com sintática do que semântica. Mas lá no SIDAX, por exemplo, como a gente tem uma equipe de saúde muito grande e competente, a gente acaba levando essa discussão para eles e eles conseguem jogar luz sobre esse tipo de preocupação, a ponto de que a gente consegue fazer, por exemplo, uma harmonização de bases de dados, levar 2 anos de discussão, né, para que a gente possa tratar com acurácia, né, porque assim, se a gente for pensar em como pessoas de computação vão resolver problemas como esse, o pessoal de computação vai simplesmente ser pragmático, né? Isso aqui parece com isso, eu vou definir que isso aqui está na mesma caixinha que esse e pronto, né? Porque na lógica tudo vai se resolver. Agora, quando a gente pensa na pesquisa que a gente vai suportar, a partir dessas decisões, a gente coloca nessa discussão as pessoas de saúde, né? Aí sim a gente começa a se preocupar com a parte mais semântica do dado. E aí só uma métrica de que a gente discute muito sobre isso é o fato de que escolaridade no cadastro único, por exemplo, a gente levou mais de 2 anos discutindo. Como a gente vai fazer o V7 do cadastro único ficar... a gente criar uma versão de escolaridade do SIDAX que reflete tanto a V7 quanto a V6 do cadastro único, né? Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Já cursou, nunca frequentou e é analfabeto, é primeira série, enfim, essas coisas estão diferentes nas duas bases, até no próprio questionário. E como correlacionar isso é um desafio muito grande, tá? Obrigado pelas respostas. Agora, então, a gente está terminando o nosso tempo. Vou encerrar aqui a sessão.